Olá, querido aluno, querida aluna, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de gestão organizacional. Eu sou a professora Luísa Maria Sarabia Cavenaghi, sou formada em administração, sou formada em marketing, tenho pós em planejamento e gerenciamento estratégico e mestrado em administração. É um prazer estar aqui com você, trabalhando essa disciplina tão importante de gestão organizacional. O tema da aula que nós vamos trabalhar hoje é estratégias, processos e estrutura organizacional. Bem, a gestão organizacional envolve toda a dinâmica organizacional, envolve a forma como o gestor ele conduz a organização, a forma como o gestor deve conduzir as suas competências, habilidades, gerir, todas essas competências, o planejamento, tudo isso faz parte da gestão organizacional e tudo isso nós vamos trabalhar na nossa disciplina. Então eu conto com a sua participação, no nosso momento de interação, que você envie as suas dúvidas, envie as suas contribuições, faça perguntas, participe da nossa aula. Afinal de contas, eu estou contando aí com a sua participação para que a gente possa desenvolver essa disciplina da melhor maneira possível, para que fique claro, para que você consiga realmente apreender todo o conteúdo da disciplina de gestão organizacional. É importante que você também participe, faça as atividades, participe do fórum. O fórum ele tá muito bacana, muito legal o fórum. Tem um vídeo para você assistir no fórum e depois responder, a questão. Mas não deixe de participar, de fazer as atividades e eu me coloco desde já aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer situação que você possa precisar, tá? Então, no decorrer da nossa aula, vamos ver, a gente vai falar a respeito o tema eu já falei, estratégias, processos e estrutura organizacional. Vamos falar da organização e da sua dinâmica, como funciona essa dinâmica organizacional, como o gestor deve conduzir essa organização. Vamos falar dos métodos e de instrumentos para análise ambiental. Então, dentro, dos métodos, dos instrumentos da análise ambiental, nós vamos falar a respeito da análise SWOT novamente, essa análise SWOT que é tão conhecida, ou muitos conhecem como FOFA também, mas é aquela que vai trabalhar no macroambiente, na análise macro do ambiente, fatores sociais, políticos, tecnológicos, as oportunidades e as ameaças. E no ambiente interno, as fortalezas e as fraquezas da organização. Então, vamos trabalhar com essa ferramenta e com outras ferramentas também. Além disso, a gente vai ver os níveis de análises estratégicas. Então, vamos trabalhar dentro do nível estratégico, dentro do nível tático, do nível operacional. E também vamos falar dos sistemas de gestão, da integração entre pessoas, tecnologias e objetivos dentro da organização. E a gente vai procurar desenvolver a competência para conhecer a dinâmica da organização, para conhecer as suas políticas, as suas práticas de pessoas e também de processos, identificar os recursos, os meios e também as atividades necessárias para alcançar um fim, que são os produtos. Compreender os mecanismos básicos para a resolução de problemas em gestão. E a situação problema que nós vamos trabalhar é da Fernanda. A Fernanda, ela é dona da fábrica de balas Menino Lelé. A maior parte dos funcionários dessa fábrica, ela é antiga, porque é uma fábrica bastante antiga.
O mercado, ele aprecia os produtos, mas a Fernanda observou que os produtos são os mesmos desde a sua infância. Então, a Fernanda, na verdade, ela herdou essa fábrica. Essa fábrica pertencia à família da Fernanda. A Fernanda, desde pequena, desde criança, ela brincava lá no meio dos funcionários e a maioria dos funcionários, inclusive, viram a Fernanda crescer dentro da fábrica. Agora você imagina que a Fernanda cresceu e se tornou ali a gestora da organização. E você acredita que esses funcionários, que esses colaboradores mais antigos, que via a Fernanda ainda, né, como uma menininha, que eles respeitam hoje a gestão da Fernanda? Ou será que existem barreiras aí que a Fernanda está enfrentando, inclusive porque ela percebe a necessidade de uma nova forma de gerir, mais moderna, mais atualizada? Então é isso que nós vamos ajudar no decorrer da nossa aula, vamos ajudar a Fernanda a quebrar essas barreiras que existem. Falando de organização, quando você pensa em organização, o que vem à sua mente quando a gente fala de organização? Bom, para começar, nós nascemos dentro de uma organização. Quem nasceu dentro de um hospital, nasceu dentro de uma organização. Então, nós nascemos dentro de uma organização. Nós crescemos indo para escola, que faz parte também de uma organização. Depois nós frequentamos, né, a universidade, frequentamos, né, vamos depois para o mercado de trabalho, que também é uma organização, e nós compramos, nos relacionamos com várias organizações. Então, a organização, ela faz parte da nossa vida, né? Seja a organização formal, informal, pública, privada, né? Grande, pequena, mas a organização, ela faz parte das nossas vidas, né? Então, quando a gente fala dessa gestão organizacional, a gente está falando de algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Que são as organizações. As organizações, elas precisam ser geridas, né? A organização, ela é um organismo vivo, né? Como se fosse um corpo que tem várias partes e que todas essas partes, elas precisam, são os nossos órgãos, né? Precisam funcionar corretamente. Se um não funciona corretamente, vai afetando todos os outros, não é assim? Então, a organização também, ela é um sistema complexo, ela é um organismo vivo que depende, né, de todos os colaboradores para que ela funcione de maneira efetiva e que depende de uma excelente gestão para que tudo esteja, né, funcionando de acordo dentro desse sistema complexo. Então, falando a respeito da organização, ela pode ser formal ou informal, como eu já falei. Todas as organizações, elas têm um propósito, ou seja, tem uma finalidade para que essa organização existe. Então, quando a gente fala da finalidade, a gente está falando da missão. Qual é a missão da organização? A razão de existir. Ah, professora, toda organização tem que ter uma missão? Sim, toda organização deve ter uma missão, deve saber para que ela existe, que não é só para gerar lucro, mas ela tem que ter uma missão maior, que faça parte dessa organização e que todos conheçam, todos os colaboradores conheçam, todos os stakeholders, todas as pessoas que se relacionam com essa organização. Então, isso é muito importante. Além disso, todas as organizações são compostas por pessoas, né? Mesmo que seja uma organização, né, que você tenha lá uma pessoa só, o dono ali da empresa, mas é formada por pessoa. Possui uma estrutura
que define e que delimita qual é o papel. Então, qual é o papel, qual a autoridade, quais são as responsabilidades de cada um dos membros dessa organização. Então, conceituando, né, a organização, ela é uma entidade que possui um propósito, né? Como eu falei, uma missão, uma razão de existir. E ela é composta por pessoas ou membros que têm uma estrutura de divisão de trabalho que é inerente, ou seja, que faz parte da organização, né? Cada um tem a sua função, cada um tem o seu trabalho ali dentro da organização. E todas as funções, todos os trabalhos são importantes para que a organização ela consiga cumprir com o seu objetivo, cumprir com a sua meta, ok? E essa organização, ela é formada, então, ela tem essa estrutura que compõe os esforços, que compõe os processos e que compõe os recursos. Então, como funciona essa dinâmica organizacional? Todos os esforços, os recursos e os processos, eles precisam estar trabalhando, cada um, né, fazendo a sua parte, né, compondo ali com o seu papel, para que a organização ela cumpra com o seu objetivo. Não adianta nada o colaborador se esforçar dentro da sua função se faltar recurso. Se, por exemplo, o trabalhador não tiver matéria-prima para produzir, não tem recurso. Então, como que ele vai cumprir com a sua atividade? Dentro do processo que ele precisa realizar. Então, todos esses precisam trabalhar aí em sintonia. Além disso, voltando lá, então a organização ela tem essa estrutura que é composta pelo capital, pelas pessoas, pela tecnologia e que depende dos esforços, dos recursos e dos processos. E aí entra a gestão. A gestão que normalmente ela é associada a uma visão mais tecnicista e relacionada ao planejamento, à coordenação, à organização, à direção e ao controle. Então, tradicionalmente, a gente tem essa visão mais tecnicista que foi herdada, né? Que vem lá de Ford, de Fayol e que faz parte da estrutura das organizações. Mas, ultimamente, né, nos últimos anos, a gente tem uma gestão mais participativa. A gente vê, muitas empresas têm trabalhado com uma estrutura baseada numa gestão mais participativa, pensando em toda a complexidade que a gente está vivendo, em todas as demandas que são exigidas hoje, todas as mudanças que estão acontecendo, a tecnologia, né, a comunicação, a tecnologia da informação, tudo isso que vem exigir aí uma postura muitas vezes mais aberta, uma postura que dê mais autoridade para os colaboradores, para que eles possam agir com mais autonomia. Então, faz parte também essa mudança que as organizações, que a gestão tem se transformado em muitas organizações. E aí a gente tem, voltando lá, a gente tem essa visão mais sistêmica, né? A gestão como prática, que é essa visão sistêmica, que é adaptada aos problemas que estão acontecendo, uma visão de aprendizagem. Então, a gente tem as análises, né? As evidências, aqui a gente tem a ciência, né? Quais são as evidências, quais são, dentro da análise, quais são as evidências? A habilidade prática, a experiência,
e a visão, que é voltada para a arte, que é o discernimento, de conseguir perceber ali os problemas. Então, a gestão, o gestor, ele precisa liderar a organização. E para liderar, né, de forma, pensando aí nessa gestão até mais participativa, pensando num bom relacionamento aí com os colaboradores, a gente precisa de uma boa comunicação. A comunicação é fundamental para uma boa gestão. O gestor precisa saber se comunicar. Ah, professora, mas quem sabe falar bem, quem tem uma boa oratória, né, sabe falar, vai ser um bom gestor, sabe se comunicar. A gente muitas vezes confunde comunicação apenas com o ato de falar, mas saber se comunicar bem exige saber ouvir, ter empatia para conseguir ouvir os seus colaboradores, para conseguir compreender as demandas dos clientes. Então, saber ouvir é muito importante. Então, dentro dessa comunicação, quando a gente pensa na comunicação, a gente deve pensar nela como algo que não faça parte apenas a visão de saber falar, mas também de saber ouvir. Dentro disso, a gente tem o conhecido chá. Tem até a figura aqui de um chazinho aqui. Por quê? Porque além, né, do conhecimento, o gestor ele precisa ter habilidade e atitude. Então, que forma as iniciais dessas palavras forma o famoso chá, né? Ter conhecimento, né? Saber, conhecer, ter habilidades ali técnicas, habilidades comportamentais, né? E atitude, saber agir, saber o momento certo de agir, o momento de recuar, ter atitude. Então, o chá é muito importante dentro da gestão, não esqueçam do chá. Falamos de processos dentro da gestão. Então, esse processo, o que compõe o processo? O processo, de acordo com a Fundação Nacional da Qualidade, ele vai definir como um conjunto de recursos e atividades interrelacionadas que transformam insumos, que são as entradas, em produtos, que são as saídas. Tal transformação deve agregar valor na percepção dos clientes e exige um conjunto de recursos. Então, aqui eu trouxe essa figura que ela vai mostrar o processo, né? O processo que é composto pela entrada. Então, aqui a gente vai ter, né, os insumos, a ação, o processo, né, de transformar isso em um produto, que é a saída, mas dentro disso a gente vai ter os indicadores de desempenho para medir o resultado. Qual foi a saída, né? Qual foi o resultado? O cliente ele ficou satisfeito com esse resultado? Então, aqui eu vou retornar para a ação com essa medição, porque aqui eu posso mudar alguns processos, dependendo do resultado da medição. E aí eu vou ter uma referência, esse indicador de desempenho, essa meta que a organização ela propõe, ela vai ser medida. Então, isso é algo cíclico, esse processo, ele não acaba, né? Ele vai se retroalimentando. E eu trouxe aqui para a gente compreender melhor um desdobramento aí desse processo, que é de um consultório médico,
Então, todo o processo necessário para se fazer um atendimento num consultório médico. Então, quando você, às vezes parece algo muito simples, né? Você marcar, agendar uma consulta, fazer uma consulta, ir ao médico, mas tudo isso faz parte de um processo no consultório que é uma organização. Como funciona esse processo para que tudo corra de maneira adequada, para que o paciente se sinta satisfeito com aquele atendimento? Então, quais são todos os processos necessários para que o resultado desse atendimento ele seja satisfatório? Então, vamos ver como funciona. A gente tem primeiramente os macroprocessos. Então, o macroprocesso, no caso aqui a gente está falando do atendimento ao cliente, ele passa pela recepção. Então, você vai ter alguém que vai recepcionar esse paciente. Até mesmo antes de recepcionar esse paciente, ele passou por uma ligação muito provável, né? Ou até por uma mensagem de WhatsApp, que muitos médicos também estão usando, muitos consultórios, para fazer o agendamento. Bem, tendo feito o agendamento, o paciente vai na data marcada e vai ser recepcionado por uma funcionária, um funcionário que vai recebê-lo e ele vai preencher a sua ficha cadastral. Ele vai também, se for, no caso, se ele tiver um plano de saúde, você vai ter aí a aprovação com a operadora, vai passar por esse processo também. Vai ter o atendimento médico, que já é um processo, né, dentro desse macro processo, o atendimento médico, que depois vai agendar um retorno e encerrar o atendimento. Porém, dentro desse processo aqui, a gente tem subprocessos. Então, um dos subprocessos, por exemplo, acompanhar os pedidos prontos. Então, várias perguntas o médico ele vai fazer ao paciente, né? Ele vai perguntar, durante o exame, ele vai antes verificar o histórico, verificar os exames que já foram realizados. Então, se é um paciente antigo, o médico vai olhar na ficha dele, vai ver quais exames ele já realizou, quais eram os resultados daqueles exames, se ele já tem alguma doença pré-existente, uma doença crônica, se já faz algum tratamento, se já toma medicamento. Se é um paciente novo, o médico vai fazer as perguntas para esse paciente, né? Vai ver se ele tem algum exame anterior para que ele possa analisar também e vai passar para outra fase lá, vamos ver, que é examinar o paciente. Então, ele vai fazer, o paciente vai ser tanto passar pela consulta clínica, então é o exame clínico que ele faz lá no momento da consulta, e o médico também pode pedir, ele pode solicitar outros exames. Então, ele pode solicitar um exame que seja de sangue, um exame de imagem. Então, ele vai solicitar esses exames. E depois, a gente vai ter o diagnóstico. Então, com o diagnóstico em mãos, né, com os resultados, o médico fez a consulta, né, fez o exame clínico, o paciente fez outros exames de laboratório, o exame de imagem. A partir de todos esses exames, o médico vai fazer a análise e vai dar um diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, ele vai dar instruções para esse paciente, se ele deve tomar algum medicamento, se ele vai ter que fazer algum outro tratamento, ou se não é necessário, se está tudo ok naquele check-up, que ele, né, vai retornar daqui a algum tempo. Então, é assim que vai acontecer todo o processo, toda a análise aí, e que a gente vê que passa por
várias etapas. Então, parece algo muito tranquilo, parece algo, né, que não tem tanto segredo, mas para que tenha um resultado satisfatório, é preciso que todas essas etapas sejam cumpridas de maneira satisfatória e que todas as pessoas envolvidas também façam um bom trabalho, desde do momento em que o paciente liga para o consultório ou manda mensagem até o momento que ele é recepcionado, o atendimento do médico, o retorno. Então, tudo isso é necessário e faz parte de um processo que precisa, né, ser entendido. Quando a gente mapeia, faz o mapeamento do processo, a gente vai compreender tudo o que é necessário acontecer naquele processo, né, o macro, o subprocesso, tudo o que é necessário para que a gente tenha um resultado eficiente. Agora a gente já consegue ir para a nossa atividade da fábrica da Meninos Lelé. Bom, o desafio, a Fernanda, ela precisa conhecer os processos da produção de balas. Então, a gente viu como funciona o processo, a gente viu o exemplo de um consultório médico e agora a nossa atividade, né, que a nossa situação problema é voltada para a fábrica Meninos Lelé, é ajudar a Fernanda na produção, no processo, né, em como desenhar esses processos da produção de balas e quais os recursos da fábrica, né? Então, a solução é a definição dos recursos. A gente vai ver a parte financeira e de pessoas, a gente vai ver a parte de equipamentos, quais são os equipamentos necessários, então, a caldeira, o tacho, a mesa para resfriar as balas, o equipamento para amaciar, a trefiladeira para afinar a massa, o cortador, a embaladeira, todos os equipamentos aí necessários para essa produção de balas. O material, então o açúcar, a glucose, a gordura, o leite em pó, aromas, corantes, ácido bicarbonato, material de embalagem. Nossa, professora, eu preciso de tudo isso para fazer uma bala, aquela balinha que a gente come? Pois é, às vezes a gente não tem noção, né, numa balinha tão pequenininha, quantos processos passou e quantos produtos, né, quantos materiais de insumos ali, produtos químicos que são utilizados para fazer aquela simples balinha que a gente come. Então, a Fernanda vai ter que entender todos esses processos e tudo que é necessário para que se tenha um resultado eficiente dentro desse processo. Então, voltando lá para a figura, a gente tem aqui os processos da Meninos Lelé. Então, aqui a gente tem no macro processo, começando com o preparo da massa, né? Então, aqui a gente vai ter, primeiramente, claro, o setor de compras, que vai trazer aí o material necessário para preparar a massa. Depois a gente tem, depois de preparar a massa, o procedimento de resfriar. Depois o amaciamento, que vai necessitar ser num local adequado, né, onde vai ser feito esse resfriamento. Afinar, cortar, aqui ela vai usar a trefiladeira que a gente viu e a embalagem. E o subprocesso? Para ela preparar a massa, aqui a gente montou os processos macros, né? Preparar, resfriar, amaciar, afinar, embalar. Mas cada processo desse, cada macro processo dele, vai ter um subprocesso. Então, por exemplo, o subprocesso de preparar a massa vai necessitar aí da receita e das atividades necessárias aí dentro da receita. Então, saber
como preparar a massa, quais são os ingredientes necessários, qual é a forma de se fazer. Então, tudo isso tem que estar muito bem discriminado e tem que estar muito bem organizado, toda a parte de compra, de insumos, de logística, né? Quando a gente está preparando um bolo, né? A gente vai preparar um bolo em casa. A primeira coisa que a gente precisa antes de começar a fazer a receita, isso mesmo que você falou, a gente precisa saber quais são os ingredientes necessários. Ah, mas eu sei fazer a receita de cabeça. Tudo bem, ótimo, mas precisa saber se aqueles ingredientes da receita tem na sua casa. E muitas vezes, não sei, talvez aconteça só comigo, tá? Já aconteceu. De não me organizar para fazer a receita e dá tudo errado, porque você começa a fazer, vai lá, coloca um ingrediente, coloca outro, daí quando você vê, ai, precisava de farinha nessa receita e acabou a farinha, não tem. Ou acabou o fermento. Ah, professora, a gente vai lá e pede para o vizinho. Se o vizinho tiver, emprestar, ótimo. Mas numa fábrica não dá para acontecer isso, numa empresa, numa organização. Então, cada processo, ele deve ser mapeado e ele deve ser, né, desenhado para que a gente consiga entender e ver tudo que é necessário para que o todo, né, o final, a entrega do produto aconteça de maneira eficiente, ok? E é importante, como eu falei no início, a gente analisar o ambiente, a gente compreender qual ambiente a organização ela está situada, como é composto esse ambiente. Bom, dentro da organização, a gente vai ter as estratégias, a gente vai ter o desenvolvimento das estratégias. E essas estratégias, elas acontecem em 3 níveis. Ela vai acontecer no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Então, primeiramente, aqui no nível estratégico, a gente vai ter o desenvolvimento da missão, da visão, dos valores da empresa, que normalmente quem vai definir vai ser o CEO da empresa, vai ser os diretores da empresa. E depois, a partir dessa estratégia, você vai ter no nível tático o desdobramento desse plano. Esse desdobramento vai acontecer com metas, né, com planos de ação, com cronogramas, com fluxogramas e para passar para o operacional, para que o operacional execute essas metas, o tático vai desmembrar, né? Ele vai desmembrar essas metas para que o operacional possa executá-las, para que tenha uma compreensão do que deve ser feito no operacional para se alcançar aquelas metas que foram propostas e para que no nível macro a gente tenha ali a realização daquilo que foi planejado lá na estratégia da organização. E aí a gente precisa fazer essa análise ambiental que eu falei. Então, voltando lá para o quadro, na análise ambiental, a gente vai ter a nossa ferramenta que eu falei, que é a análise SWOT. Então, a análise SWOT, ou também conhecida como FOFA por muitos, é a análise que vai olhar para o ambiente externo, para os fatores que acontecem externamente e que podem afetar a organização. Então, quando eu olho para o ambiente externo, eu vou ter fatores macros, fatores políticos, econômicos, tecnológicos, sociais, mudanças, tendências que eu vou avaliar. A minha organização
ela faz parte, né, desse ambiente e alguns fatores vão ser significativos para a minha organização. Dentro do segmento que eu atuo, alguns fatores vão interessar, outros não. Algumas mudanças que vão acontecer no ambiente podem afetar ou não a minha organização. Mudança de uma lei, se for dentro do meu setor, vai afetar a minha organização. E dentro desse macroambiente, eu tenho fatores que são oportunidades e eu tenho ameaças. E eu preciso olhar para o meu ambiente interno. Vamos lá para a figura? Dentro do ambiente interno, eu vou olhar para os fatores positivos, vou olhar para a minha fortaleza, para aquilo que eu tenho de vantagem, aquilo que eu tenho de recurso, aquilo que eu tenho de habilidade, aquilo que faz com que a sua organização ela tenha uma vantagem competitiva. O que eu tenho, que eu sei de fazer, que a minha organização sabe fazer de melhor, que eu tenho uma vantagem em relação à concorrência. Então, eu preciso usar isso a favor da minha empresa. O meu cliente precisa saber que o meu produto tem uma matéria-prima diferenciada, que eu uso uma matéria-prima diferenciada, por exemplo, ou que a tecnologia que a minha empresa usa é uma tecnologia de ponta. Então, essas fortalezas eu preciso usá-las de maneira inteligente. E as fraquezas? A gente também vai observar fraquezas dentro da organização. Ah, professora, desenhei a análise SWOT. Já sei quais são as ameaças, sei quais são as oportunidades, sei quais são as forças e as fraquezas. Então, para por aí, né? Pronto. Não. A análise SWOT, ela é justamente para te encaminhar para a ação. O que eu posso fazer, né, com essas oportunidades? Como eu vou usar as minhas forças? Como eu vou minimizar as minhas fraquezas ou até eliminá-las, se for possível, já que eu sei quais são as minhas fraquezas. Então, eu preciso minimizar ou até eliminar para conseguir melhorar. E as oportunidades? Que oportunidades estão ali no mercado, uma nova tendência, algo que eu possa aproveitar? E ameaças? Que tipo de ameaças pode ser prejudicial à minha empresa? Existem algumas ameaças, inclusive, que podem se tornar oportunidades. Depende da forma, muitas vezes, que a empresa vai lidar com aquela ameaça. A gente também tem que entender que existem algumas ameaças, questões que acontecem no macroambiente, porque esse macroambiente não é controlado pela empresa, a empresa consegue controlar o microambiente, o ambiente interno, mas o macroambiente ela não consegue controlar. Então, existem alguns fatores que acontecem dentro desse macroambiente que a empresa não tem como agir ou reagir. Então, por exemplo, a gente está vivendo a pandemia, né? A situação da pandemia, a situação imposta por esse vírus que foi necessário o lockdown, foi necessário empresas fecharem as suas portas, muitas dessas situações, em alguns setores, por mais que o gestor, por mais que o empresário, ele tentasse reagir, ele não conseguia, porque foram setores muito prejudicados, que necessitavam do atendimento presencial, né? Que não conseguiam usar outras estratégias. Então, a gente tem nesse macroambiente situações em que a organização ela não consegue controlar esse macroambiente, mas ela pode agir em alguns momentos, ela vai conseguir aproveitar oportunidades, em alguns momentos ela pode transformar as ameaças em oportunidades, mas é importante que a organização ela esteja constantemente analisando esse ambiente, que ela esteja constantemente entendendo e percebendo as mudanças desse ambiente, mudanças de tendência,
olhando também internamente quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas e trabalhando nesse sentido, conseguindo trabalhar dentro dessas análises, né? Não é só desenhar ali a ferramenta, mas eu preciso trabalhar com ela, ok? Além disso, a gente tem as diretrizes organizacionais que são muito importantes. Então, aqui nas diretrizes organizacionais, como eu falei, a organização vai desenvolver a sua missão, ela vai desenvolver a sua razão de ser, porque a organização existe, né? Qual é o propósito dela? O propósito da organização é tornar as pessoas mais felizes. A Disney, por exemplo, qual é o propósito? Visão, onde eu quero estar no futuro, né? Qual é a minha visão de futuro? Como eu quero estar, como eu quero crescer? Voltando lá para a figura. Então, a visão, onde eu quero estar no futuro. E os valores. Quais são os valores dessa organização? Né? Honestidade, comprometimento, é uma organização que tem equidade, que trabalha com responsabilidade social e ambiental. Quais são os valores? Esses precisam estar muito bem estabelecidos, compreendidos e vivenciados. Não adianta também a organização desenvolver uma missão que acha bonito, colocar lá no papel, e não tem nada a ver com o que acontece no dia a dia, né? Isso tem que realmente ser autêntico. E cada vez mais os clientes exigem essa autenticidade, os consumidores exigem essa autenticidade das organizações, que elas realmente, né, defendam sim, falem daquilo que elas acreditam, mas que elas também vivenciem isso, seja algo real. Bom, em relação então à análise SWOT, pensando aí, né, até na Meninos Lelé, vamos ver? A gente tem o diagnóstico então da Meninos Lelé. Aqui a gente trabalhou olhando para o macroambiente, lembra? Oportunidades e ameaças, e olhando para o microambiente, para o ambiente interno. Aqui a gente vai olhar para os pontos fortes e os pontos fracos da organização. Então, o que a gente encontrou para ajudar aí a Fernanda a fazer esse diagnóstico? A gente encontrou como ponto forte da Meninos Lelé, a gente encontrou as conexões com atacadistas. Então, ela tem um bom relacionamento com os atacadistas. Ela tem bons produtos, ela tem uma fábrica moderna, tem bons processos de produção e tem inovações com novos funcionários que foram contratados. E como ponto fraco, o que a gente encontrou? O clima organizacional. Então, por que o clima organizacional não está legal? Lembra que a gente falou das resistências a mudanças? Uma equipe, né, como tem funcionários antigos ali, funcionários que trabalham já há muito tempo, com uma visão que não quer mudar o status quo, que quer manter as coisas do jeito que elas já eram. Até hoje funcionou assim, vocês já ouviram esse discurso? Até hoje funcionou assim, deu certo, eu estou aqui há tantos anos, agora chega essa menina que vem querer mudar tudo. Então, existe essa resistência e isso causa um problema no clima organizacional. Então, é isso que precisa ser gerido, é isso que precisa ser trabalhado pela gestora Fernanda. E no macroambiental, as oportunidades. A gente tem balas macias com sabores exóticos, balas com aromas e corantes naturais, dificuldades enfrentadas pela Balitas. Quem que é
A Balitas é um grande concorrente da Meninos Lelé. Então, a Balitas ela vem enfrentando dificuldade em relação a preço dos distribuidores. E a ameaça? Desconfiança de balas com aromas e corantes artificiais e também a própria concorrência aí, a Balita. Então, por exemplo aqui, quando a gente vê uma ameaça, essa desconfiança de balas com aromas, com corantes artificiais, isso é uma realidade que as pessoas cada vez mais têm buscado a qualidade de vida. Isso é uma tendência, né? Buscar por saúde, buscar por se alimentar melhor, fazer atividade física. É uma tendência que a gente tem visto na nossa sociedade. Dentro dessa tendência, a bala acaba sofrendo aí uma ameaça. Se as pessoas estão querendo ter uma alimentação mais saudável, então elas não vão querer comprar uma bala que tem corante artificial, que tem açúcar, porque sabe que o açúcar faz mal e tudo mais. Mas será que isso é só uma ameaça? Ou será que existe também oportunidade da Meninos Lelé olhar ali para essa tendência e falar, não, peraí, além de vender essas balas que eu já vendo há muitos anos e que ainda tem mercado para isso, eu vou começar a produzir também, vou fazer testes, vou pesquisar e vou produzir também balas que tenham corantes naturais, que não tenham açúcar, né, que usem ali ingredientes mais saudáveis. Então, olhando aí para essa análise SWOT e desenvolvendo estratégias. Entende como a gente desenhando aí, usando essa ferramenta, a gente consegue perceber quais são as oportunidades, quais são as ameaças, como eu posso agir dentro daquilo que eu já sei fazer, dos meus pontos fortes, o que eu posso melhorar em relação aos meus pontos fracos, para que eu consiga ter uma melhor estratégia. E aí a gente tem, então, esse diagnóstico da Meninos Lelé, que é observar as oportunidades a serem exploradas, as dificuldades que deverão ser enfrentadas, as ameaças e os pontos fortes destacados. E a gente precisa de uma evolução para ter sucesso nesse novo ambiente. Então, a Meninos Lelé, ela vai precisar reduzir as resistências que a gente viu, melhorar esse clima organizacional, reduzir essa postura mais conservadora que tem nessa organização, trabalhar aí com essa resistência para poder melhorar. E, por fim, também conciliar a tradição, que é algo que não é ruim, que vem sustentando a organização ao longo dos anos, trabalhar com respeito e o relacionamento com mercados, inovar também os produtos. Então, com isso, resolvemos aí mais uma atividade da Meninos Lelé. Agora nós vamos para o nosso momento de interação, momento de você enviar suas dúvidas, fazer as suas contribuições, e eu trouxe também uma pergunta. Quais estratégias você usaria para reduzir a resistência das pessoas às mudanças organizacionais? Manda para mim a sua contribuição que eu volto já.
Pessoal, então temos algumas contribuições aqui de Alvorada, Rio Grande do Sul. Muito bem-vinda a contribuição. Diz assim, ouvir anseios, expectativas, ideias, treinar dando perspectivas para enfrentar mudanças. Normalmente as pessoas resistem por não conhecer muito bem os efeitos das mudanças. Perfeito, muito bem. Toledo, Paraná, muito bem, um abraço aí para Alvorada, para Toledo. Divulgar de forma clara e transparente todas as estratégias efetivas relativas às mudanças. Explicar, né? O porquê mudar, onde queremos chegar, todos vamos ganhar, colocar ali a transparência nas questões. Muito bem, pessoal, perfeito, perfeito mesmo. É isso mesmo. Muitas vezes acontece a resistência, por quê? Porque o gestor não deixa claro o que se quer com a mudança, onde se vai chegar, o que se espera de cada colaborador, quais são as vantagens que a gente vai ter com essas mudanças, deixar tudo muito claro, muito transparente, porque às vezes o medo da mudança, medo da minha função não existir mais, medo de não dar conta de fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, tudo isso é importante a gente deixar claro, o gestor ter essa comunicação clara e transparente, né? Explicando muito bem, e isso já vai ajudar e muito a diminuir essa resistência. A resistência sempre vai existir, né? A maioria das pessoas, né? Todos nós temos os nossos medos, temos os nossos receios, mas a partir do momento que a gente consegue compreender, né? Que fica claro onde a organização quer chegar e qual é o nosso papel dentro desse contexto, é muito mais fácil a gente acabar com a resistência. O gestor ele precisa trabalhar com essa transparência. Muito bem, obrigada pela contribuição de vocês. Em relação aos níveis de estratégia, a gente falou de estratégia, da importância da estratégia e os níveis de estratégia, vamos ver? Bom, então, pensando nas ações para o futuro, pensando, né, a partir da missão, a partir daquilo que é a nossa razão de ser, a nossa razão de existir, o nosso propósito, a gente vai desenvolver estratégias, né, a gente vai trabalhar com estratégias para que a gente possa chegar à visão, possa chegar onde eu quero estar no futuro, a partir das metas, a partir dos objetivos. Então, a estratégia organizacional, ela vai envolver, dentro da estratégia organizacional, a gente vai ter as diretrizes estratégicas, a missão, a visão, os valores, e a gente precisa alinhar essas diretrizes com a estratégia de negócio. Aqui na estratégia de negócio, eu vou trabalhar, posso trabalhar inclusive aqui com as estratégias genéricas de Porter, liderança em custo, diferenciação ou foco. E eu vou alinhar com as estratégias funcionais. O que são as estratégias funcionais? São as estratégias dos setores de cada departamento dentro da organização. Então, finanças, marketing, logística e alinhar, então, os processos organizacionais, os recursos, os esforços, as metodologias, tudo que é trabalhado e que precisa interagir para que a gente consiga ter o resultado esperado. E a gente vai trabalhar com os controles estratégicos. O que são os controles estratégicos? São as medições que eu vou fazer para ver se aquilo que eu planejei, né, se aquilo que fazia parte da minha meta, dos meus objetivos, ele está sendo cumprido. Então, eu vou trabalhar com os controles estratégicos, vou trabalhar verificando os resultados e alinhando com os meus objetivos. E aí a gente pode utilizar, voltando lá para o quadro,
é a estratégia organizacional, que é a estratégia usando aqui, fazendo uma análise SWOT, como a gente viu, analisando o ambiente, analisando o macroambiente com as oportunidades e as ameaças, analisando o microambiente com as forças e as fraquezas da organização e trabalhar as estratégias de negócio, liderança em custo, diferenciação e nicho. Então, de liderança em custo. A liderança em custo é eu ir lá e baixar o preço, deixar o preço bem menor que da concorrência, não é, professora? Não, não necessariamente. Para que eu consiga ser líder em custo, eu preciso conhecer todos os meus custos, eu preciso ver o que é essencial, que eu não posso cortar, eu não posso tirar da minha qualidade, por exemplo. Eu preciso realmente fazer o mapeamento dos processos e ver como eu posso reduzir custos para que eu possa ser líder em custos. Eu sendo líder em custos, eu tendo um custo menor, consequentemente eu vou conseguir oferecer um preço melhor. Diferenciação do meu produto. O que eu tenho de diferencial? O que meu produto tem que o concorrente não tem? Eu tenho algo totalmente inovador, um produto totalmente diferente do mercado. Então, eu vou focar nessa diferença e, é claro, a partir daí eu também posso cobrar mais caro. Se eu estou oferecendo um produto que tem um diferencial, o mercado vai estar disposto a pagar, desde que eu consiga comunicar isso, desde que eu consiga deixar isso claro. O cliente precisa perceber qual que é a diferença. Não adianta você saber que o seu produto é diferenciado. Se o seu cliente não sabe que seu produto é diferenciado, ele não vai querer pagar mais pelo seu produto. Isso é muito importante. E foco. Na liderança em foco, eu posso buscar um nicho de mercado. Ou buscar um nicho para atender dentro do mercado macro um público que eu vou atender, um público específico, um produto específico para aquele público. Esse nicho, dentro da estratégia de nicho, eu posso trabalhar tanto com a estratégia de liderança em custo, como de diferenciação, tá? Então, são níveis de estratégia que eu preciso trabalhar e que eu preciso compreender, né, fazer a análise também do ambiente para que eu possa ter o resultado esperado. Dentro das estratégias também, para a gente compreender, a gente tem a origem da estratégia, vamos ver? Qual que é a origem da estratégia? A estratégia, ela é uma palavra herdada do grego, estrategos, que quer dizer general. Então, a estratégia, ela é definida como a arte dos generais. Então, a gente tem na estratégia, o que o estrategista buscava na guerra? Ele buscava situar o seu exército na melhor posição para a batalha, antecipar as decisões do inimigo. Então, a organização ela não procura um melhor posicionamento, ela não procura se antecipar à concorrência. Na guerra, conhecer as próprias forças e as do inimigo. Não é isso que a gente está fazendo com a análise SWOT? Conhecer as próprias forças, conhecer as próprias fraquezas e também a da concorrência. A gente também vai analisar a concorrência. Para quê? Para ampliar as nossas chances de vitória. Então, a gente pode olhar aí para essa origem da estratégia no campo militar, que vem nos mostrar muitas similaridades aí com o que a gente pratica nas organizações. E aí a gente tem essa citação do Sun Tzu. O Sun Tzu, que foi um estrategista chinês, que viveu há muitos anos, 2.500 anos atrás, e desenvolveu táticas militares, né? Desenvolveu tratados militares, né? Um livro
da Arte da Guerra, que virou um livro, na verdade, com 13 capítulos, muito conhecido na gestão. Então, aqui uma citação do Sun Tzu, que ele diz assim: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, você vai perder todas as batalhas. Então, a importância aqui da organização, se conhecer, conhecer as suas forças e as do inimigo, conhecer as suas fraquezas e a da concorrência, para que ela possa ter a melhor estratégia, para que ela possa se posicionar melhor nesse campo, né, que é o âmbito que envolve as organizações, que envolve o macroambiente, envolve a concorrência, envolve todos os stakeholders. Então, ela precisa desse posicionamento. E, além disso, a estratégia organizacional, de acordo com o CERTO, a estratégia dentro das organizações, ela pode ser definida como um curso de ação com vistas a garantir que a organização alcance seu objetivo. Então, é uma combinação eficiente de máquinas, homens e recursos direcionados para os mesmos objetivos. E aí a gente vai ter, dentro dessa figura, a gente vê as estratégias funcionais, que envolve a cadeia de valor, conhecer a cadeia de valor. Então, a fábrica Meninos Lelé, por exemplo, ela precisa conhecer, né, de quem ela compra os insumos, quais as indústrias químicas de base, né, e aí os fabricantes dos ingredientes, que envolve todo o processo até chegar, né, os recursos até chegar na fábrica. Se ela vai trabalhar com atacadistas ou se ela vai trabalhar com grandes varejistas. Então, aqui com atacadistas que trabalham com pequenos varejistas ou lojas, até chegar no consumidor final. E aqui a gente vai envolver nessa cadeia de valor o mix de marketing, a importância aí do produto, da qualidade do produto e do serviço, da distribuição, do preço e da comunicação ou promoção. Tudo isso vai depender do desempenho de operações. E como que a gente vai implementar essa estratégia? A gente vai estabelecer uma estrutura organizacional, a gente vai precisar dos líderes da organização, de uma boa gestão, do exercício do poder pela liderança e de uma excelente cultura organizacional, né? Trabalhar a cultura organizacional. Essa cultura, ela precisa ser forte, as pessoas precisam fazer parte do processo, sentir que são parte de toda essa missão da organização. E aí a gente tem, por fim, dentro dessa figura, os processos organizacionais que precisam estar muito bem planejados, precisam estar muito bem mapeados, e os controles estratégicos também, saber como fazer o controle, né? Olhar o resultado que a gente está tendo com as estratégias que foram traçadas, com as metas, e ver se está de acordo ou se a gente precisa alinhar. Então, por isso que é cíclico todo esse processo, ok? Vamos falar agora sobre os sistemas de gestão. Bom, o sistema de gestão da organização, ele abrange todos os seus subsistemas de gestão, que é composto por práticas. O sistema de gestão costuma ser um emaranhado de práticas que interagem entre si, produzindo resultados ou não. Dentro desse sistema de gestão, a gente tem o processo de aprendizagem. Esse processo de aprendizagem pode ser por meio do benchmarking,
Benchmarking, gente, ele é olhar para as melhores práticas de gestão. É olhar para aquilo que tem de melhor e tentar reproduzir, não copiar, porque é importante entender que cada organização tem a sua estrutura, tem os seus recursos, tem as suas capacidades e as suas competências. Mas olhar para aquilo que existe de melhor e, é claro, adequando com aquilo que a sua organização tem e também com a sua missão, com a sua razão de ser. E aí, dentro desse benchmarking, a gente tem o benchmarking interno, que acontece, né, dentro da organização, que pode ser um setor da organização que tem práticas exemplares, que pode ser ali copiado, né, ou implementado em outros setores. Competitivo, olhar para a competição e ver as melhores práticas dessa competição também. Funcional, por funções, e de cooperação, que acontece muito também hoje, das organizações fazerem alianças estratégicas, né? Eu ofereço o que eu tenho de melhor, né, das melhores práticas que eu tenho, e você oferece a sua, a gente vai fazer uma aliança estratégica. Também pode acontecer dessa forma. E aí a gente tem lá na figura o nosso ciclo. Dentro desse sistema de gestão, a gente tem também a importância do PDCA. O que é o PDCA? Planejar, fazer, checar e agir. Então, planejar, né, que vem do inglês, né, plan, do, check e act. Então, planejar, eu preciso saber onde eu quero estar, eu preciso tomar decisões estratégicas, eu preciso identificar problemas, agir, né, fazer, executar o que foi planejado. Eu preciso verificar se aquilo está acontecendo de acordo, né? Fazer as medições, fazer as checagens e agir para corrigir o que precisa ser corrigido, né? E dar continuidade no processo. A gente tem, então, dentro dessa figura do PDCA, um exemplo aqui do planejar, objetivo, meta de melhoria, qualidade, custo, atendimento, clima. Temos aqui os dados, a análise do problema, o brainstorm, que pode ser utilizado, né, uma ferramenta que pode ser utilizado, o plano de ação, no executar, no fazer, executar o plano de ação, verificar os resultados e agir. O plano deu certo? Então eu vou padronizar. Não deu certo? Vamos fazer treinamento, vamos melhorar. Então, esse é o ciclo do PDCA. Então, gente, para a gente compreender agora, dentro da Meninos Lelé, vamos ver a atividade? Abordar declaração de missão e visão. É importante que a Meninos Lelé faça essa abordagem aí das diretrizes estratégicas. A empresa é especializada na produção de balas. A fábrica é de grande porte, então as vendas são feitas para atacadistas. A empresa tem condições de crescer e de tornar-se a maior do mercado. Ela tem uma boa participação no mercado. Então, esse é o relatório da fábrica. E em relação às estratégias, o sincronismo organizacional, ele vai alinhar as estratégias para a viabilização da visão a partir da missão. Daquela missão que foi definida, eu vou viabilizar a visão. A partir de estratégias, a partir de objetivos e metas. Então, vou trabalhar dentro do nível estratégico, dentro do nível tático e operacional, envolvendo clientes, sociedade, a parte financeira, os processos, as pessoas e os sistemas de gestão. Então, resolvemos aí mais uma atividade da Meninos Lelé.
Pessoal, agora temos mais um momento de interação, oportunidade, momento de você enviar a sua dúvida, se ficou alguma dúvida no decorrer da nossa aula, e também a sua contribuição, porque eu tenho mais uma pergunta. Em momentos de crise econômica, qual a melhor estratégia genérica? Dentro daquela estratégia genérica que a professora falou, liderança em custo, diferenciação ou foco? Eu vou dar um tempinho para você e volto já. Pessoal, temos mais uma contribuição aqui, contribuição de Alvorada, mais uma vez. Muito obrigada pela contribuição. Diz assim: depende do tipo de negócio e posicionamento da empresa. Algumas, em momentos de crise, prosperam com estratégias de custo ou de foco nicho, outras em diferenciação, pois investir em capital intelectual e inovação. Perfeito, muito bem.
Toledo, Paraná. Do ponto de vista das crises econômicas, elas tendem a serem temporários e no pico ou escalada as organizações precisam manter foco a fim de ter clareza como a crise irá desencadear ou afetar o seu negócio para poder ter e traçar as estratégias para superar, revendo suas estratégias e alinhando ao momento. Muito bem, pessoal, muito obrigado pela contribuição e é justamente isso, não existe uma estratégia correta, essa é correta, essa é errada. Vai depender muito da organização, do momento que aquela organização está para enfrentar a crise, dos recursos que ela tem, da capacidade que ela tem. Então, nem sempre a estratégia melhor em momento de crise é você optar pela opção de liderança em custo. Você pode buscar uma diferenciação, você pode buscar um nicho de mercado também para atender. Vai depender muito da organização, do momento em que ela está vivendo também, ok? Muito obrigada. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula, momento de recapitular o que nós vimos. Trabalhamos então com as diretrizes organizacionais, falamos das diretrizes organizacionais, da missão, visão, valores, falamos de organização, né? Expliquei a respeito da organização, da composição da organização, da estrutura, falamos de planejamento, falamos de estratégia em vários níveis, né? Estratégia no nível operacional, no nível tático. Falamos da análise SWOT, trabalhamos com a análise SWOT, com essa ferramenta tão importante de analisar o ambiente, tanto internamente quanto externamente. E vimos também o ciclo PDCA. Bom, chegamos ao final da nossa aula, gostaria de agradecer pela participação, agradecer, né, porque realmente vocês interagiram e trouxeram excelentes contribuições. Eu desejo a vocês bons estudos, um abraço e até a próxima aula.